Você já experimentou uma mudança profunda em sua vida, como se estivesse despertando para um novo entendimento sobre si mesmo e sobre o mundo? O despertar espiritual é como uma jornada única, não um caminho retilíneo, mas mais como uma espiral de DNA. Alguns de nós percorremos esses estágios em laços, outros os pulam, e cada jornada é feita sob medida. Embora nossos caminhos sejam diferentes, elementos comuns nos unem. Vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual de forma simples e clara, oferecendo visões sobre cada estágio e ajudando você a identificar em qual deles você pode estar. Inconsciência. Neste estágio inicial da jornada do despertar espiritual, a pessoa vive profundamente no reino do ego. É um estado de ser onde pensamentos e emoções governam sem consciência ativa. O indivíduo se identifica intimamente com esses pensamentos e sentimentos, acreditando que eles são uma parte integral de quem ele é. O ego mantém um controle rígido, deixando pouco espaço para uma separação entre o eu e a experiência subjetiva. Nesse estado, as pessoas podem se encontrar reagindo à vida, em vez de moldá-la ativamente. O senso de controle é limitado, levando à introspecção, raiva e negatividade. A vida parece se desdobrar como se fosse pré-determinada, e qualquer trauma encontrado reforça a crença na falta de controle. O indivíduo se torna entrelaçado com sua narrativa pessoal, vendo a vida como algo que acontece com ele, em vez de algo que ele cria ativamente. Ver os outros é desafiador durante este estágio, pois a percepção é filtrada através da lente das próprias experiências e projeções. Esta falta de clareza impede um verdadeiro entendimento dos outros, promovendo uma visão distorcida do mundo. O estágio de inconsciência é caracterizado por um profundo emaranhado com o ego, borrando as linhas entre o eu e o mundo externo. A jornada em direção ao despertar espiritual começa com essa realização, reconhecendo a necessidade de se libertar dos padrões inconscientes e explorar as camadas mais profundas da existência. Ele marca o ponto de partida para a evolução em direção a uma maior autoconsciência e conexão com os aspectos profundos da experiência humana. Morte do ego. Conforme se avança na jornada do despertar espiritual, encontra-se o estágio transformador conhecido como morte do ego. Esta fase envolve uma profunda desconstrução do ego, o eu subjetivo que molda a identidade e as percepções de uma pessoa. É um processo onde a identidade construída em torno de rótulos como gênero, idade, raça e crenças é desmantelada. A morte do ego não é um fim físico, mas uma dissolução das crenças fortemente mantidas sobre quem se é. O indivíduo chega à realização de que o ego, a história que ele vem contando a si mesmo, não é a essência de seu ser. Todas as ideias e conceitos construídos em torno da vida, Deus e religião são apagados, deixando um sentimento de vazio e desapego. O que emerge dessa retirada do ego é um espaço interno, uma separação entre o eu subjetivo e o eu observador. No estágio de inconsciência, esse eu observador estava obscurecido, mas agora se torna mais evidente. O indivíduo começa a compreender que ele não é apenas os pensamentos, emoções e identidade associados ao ego. A morte do ego traz à tona uma consciência do eu observador, a parte que observa silenciosamente e experimenta a vida sem estar emaranhada nas narrativas do ego. O indivíduo começa a reconhecer que o ego não é o verdadeiro eu, é uma construção formada por condicionamentos sociais, experiências pessoais e comportamentos aprendidos. Este estágio provoca uma mudança fundamental na perspectiva, abrindo a porta para um entendimento mais profundo do self, marcando a transição para uma autoconsciência mais profunda e pavimentando o caminho para uma exploração mais aprofundada das camadas da consciência e da natureza da realidade. A busca. Avançando além da morte do ego, a jornada do despertar espiritual entra na fase conhecida como a busca. Durante este estágio, os indivíduos embarcam em uma jornada de compreensão, buscando o que é comumente referido como a verdade. A busca envolve uma profunda exploração de questões existenciais, um desejo de desvendar os mistérios da própria existência. Nessa fase da busca, os indivíduos frequentemente recorrem a várias fontes para orientação, e eles podem se engajar com literatura espiritual, buscar sabedoria de mestres espirituais e imergir em vídeos que exploram ideias profundas. A motivação por trás desta busca é um desejo sincero de compreender a essência de quem são, por que nasceram, o significado da vida e a natureza de Deus.
Esta busca não é meramente uma perseguição intelectual, é uma exploração sincera, impulsionada por um anseio genuíno por clareza e propósito. O indivíduo mergulha em práticas espirituais como meditação, contemplação, oração ou canalização, impulsionado por um ímpeto interno de se conectar com um entendimento superior. Ao navegar por esta etapa, os indivíduos podem encontrar consolo em ensinamentos espirituais que ressoam com sua consciência em evolução. A leitura se torna um caminho para a iluminação, com cada insight trazendo uma sensação de leveza e conexão. Esta fase é marcada por um entusiasmo para absorver conhecimento que se alinha com o entendimento emergente de si mesmo e do universo. Emergência do verdadeiro eu. À medida que a jornada do despertar espiritual avança, os indivíduos chegam a um ponto crucial marcado pela emergência do verdadeiro eu. Esta etapa é caracterizada por uma mudança profunda, afastando-se da pretensão e reconhecendo conscientemente a verdadeira natureza de alguém. Na emergência do verdadeiro eu, o indivíduo atinge um ponto em que a fachada que pode ter apresentado ao mundo começa a desmoronar. Fingir se torna cada vez mais desafiador, e um sentimento de desconforto surge ao tentar se conformar às expectativas sociais que não mais ressoam com o senso de si em evolução. Esta fase frequentemente revela a essência genuína do indivíduo, semelhante ao eu que existia antes de ser influenciado pelo condicionamento social. É um retorno à autenticidade frequentemente observada na infância, um tempo em que as expectativas sociais ainda não haviam moldado a identidade do indivíduo. Durante esta etapa, há uma conscientização aumentada do que realmente se alinha com o eu interior. Relacionamentos desequilibrados, ocupações que não ressoam e empreendimentos que não mais servem ao verdadeiro eu começam a desaparecer. O indivíduo sente uma crescente incapacidade de suprimir sua verdadeira voz e uma indisposição para comprometer seus verdadeiros desejos. Em muitos casos, esta etapa envolve mudanças significativas na vida, e empregos podem ser deixados, relacionamentos reavaliados e situações de vida alteradas para se alinhar com a autenticidade emergente. Este período pode ser marcado por uma sensação de turbulência, enquanto a energia antiga que não mais ressoa é eliminada, dando espaço para a entrada de nova energia. Além de mudanças externas, a emergência do verdadeiro eu frequentemente desencadeia transformações internas. Antigas feridas emocionais e traumas psicológicos podem ressurgir para serem reconhecidos e liberados. Montanhas russas emocionais se tornam uma experiência comum à medida que o indivíduo passa por um processo de purgação. Fisicamente, o corpo pode manifestar sintomas de ascensão à medida que se ajusta às novas frequências energéticas, variando desde intuição aprimorada até sonhos lúcidos, premonições e outras experiências multidimensionais. O indivíduo se torna sintonizado com um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo ao seu redor. Vida em alinhamento. Na etapa final da jornada de despertar espiritual, os indivíduos transitam para uma vida de alinhamento. Esta fase significa uma integração harmoniosa de cada aspecto de si mesmo com o mundo ao redor. Vai além da emergência do verdadeiro eu e se estende a uma conexão profunda com todas as facetas da existência. Viver uma vida de alinhamento envolve um entendimento profundo e conexão com o próprio eu, a alma, a mente e o corpo. Há uma aceitação compassiva das próprias limitações e um abraço perdoador das imperfeições que compõem a essência do indivíduo. É um estado de ser onde a autocompaixão se torna um princípio orientador. O alinhamento também se estende aos relacionamentos com os outros. Tendo abraçado seu verdadeiro eu, há um transbordamento natural de compaixão e perdão pelas limitações dos outros. O indivíduo reconhece que cada pessoa está em sua jornada única e há um entendimento de que todos estão fazendo o melhor que podem com a consciência atual. Esta fase envolve se tornar o cuidador de si mesmo, sendo o pai ou mãe de apoio que se poderia ter necessitado anteriormente na vida. É uma jornada em direção ao amor próprio incondicional, fomentando um ambiente de compreensão e bondade dentro de si. À medida que esse amor próprio se aprofunda, ele naturalmente se estende aos outros, fomentando compaixão nas relações interpessoais. Uma vida de alinhamento não se limita ao âmbito humano, ela se estende a uma conexão mais ampla com o mundo. Os indivíduos percebem sua interconectividade com a natureza, as árvores, plantas, animais, o ar, a terra e até objetos inanimados. Essa interconectividade se torna uma realidade vivida, e não apenas uma compreensão conceitual.
Enquanto uma vida de alinhamento reconhece a beleza e a luz na existência, ela também engloba um reconhecimento compassivo dos aspectos mais sombrios, não visto com cinismo, mas com compreensão e uma consciência de que cada aspecto contribui para a riqueza da experiência humana. Se você ainda está assistindo, gostaria de agradecer sua atenção. Caso tenham gostado e queiram colaborar com os próximos vídeos, por favor, inscrevam-se no canal, deixem o like, comentem o que acharam e, claro, compartilhem este vídeo com quem também poderia se beneficiar destas palavras. Até a próxima, e fiquem ligados para mais conteúdo inspirador.